Podemos nos sentar? Os queridos irmãos e irmãs, nós, neste 10º domingo do tempo comum, temos com esta liturgia uma grande possibilidade de meditarmos num ponto central da nossa conversão, do nosso caminho cristão. A primeira leitura nos trouxe o pecado de Adão. Deus que desce ao paraíso terrestre para procurar Adão e não o encontra, porque Adão tinha se escondido de Deus. Mas vamos recapitular um pouco aquilo que estava acontecendo, aquilo que tinha acontecido antes do pecado de Adão. Se você quiser depois, na sua casa, não fará mal nenhum acompanhar a sagrada leitura do livro do Gênesis, a partir do capítulo 1, desta narração de Adão, capítulo 2, versículo 4. Deus começa a criar as coisas, tudo quanto existe, cria o céu, cria a terra, Deus cria os animais, a água, os peixes, os pássaros. E no final, como a última obra da criação, Ele cria o ser humano, cria Adão, e dá a Adão a nobre missão de governar tudo que Ele colocou no mundo antes de colocar Adão. Adão recebeu a missão de dar o nome às coisas, de governar a criação, de administrar o paraíso terrestre, porque Deus estava confiando a Adão aquele tesouro todo que Ele havia terminado de preparar naqueles 5 dias. Adão, o único vivente, o único ser humano, sozinho, tocou o coração de Deus com a sua solidão e ganhou, ou foi castigado, depende de, ganhou de Deus, ou foi castigado por Deus com a mulher. Adão recebeu Eva, Deus o colocou num profundo sono, do seu lado nasceu Eva. E quando Adão acordou do profundo sono, quais foram as palavras daquele homem? Até que enfim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, uma companhia, alguém como eu, até que enfim, que alegria, alguém assim como eu para me acompanhar nesta nobre missão de governar tudo quanto Deus colocou sobre a face da terra. Foi uma reação de alegria, para quem não entendeu a minha interpretação aqui de Adão. Uma reação de alegria, de júbilo, porque havia recebido uma companhia. E Deus, todos os dias ao final da tarde, descia ao paraíso terrestre para caminhar com eles, fazer um passeio. Deus se entretia com eles, e eles gozavam da companhia de Deus. E Deus lhe deu a eles aquela orientação: tudo o que vocês estão vendo é de vocês, tudo é vosso, mas está proibido para vocês o fruto daquela árvore. Esta é a única coisa que vocês não podem, o resto, tudo é vosso, tudo. Aparece então o terceiro personagem, a serpente, que seduz Eva. Eva come do fruto proibido, depois oferece a Adão, Adão come também do fruto proibido, e então acontece aquilo que nós ouvimos na leitura de hoje. Eles se escondem de Deus. Primeira coisa, se escondem de Deus. Aqueles que antes tinham a felicidade, aqueles que antes tinham o privilégio de gozar da companhia de Deus, de estar com o Senhor,
passear com Ele pelo paraíso terrestre, agora se escondem de Deus, têm vergonha do Senhor. Onde tu estavas? Me escondi, porque estava nu e fiquei envergonhado de estar na tua presença. Foi a resposta de Adão. A primeira coisa, se afastar de Deus. A segunda, aquela alegria, até que enfim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora se converte em inimizade. Eu fiz isso porque a mulher que você me deu, me seduziu e me fez comer o fruto da árvore proibida. Estas duas características, meus queridos, consequência do pecado, agora vamos trazer para nós. Quando nós pecamos, isto é a consequência do nosso ato de pecado. A consequência do nosso pecado é se afastar de Deus e colocar desunião entre os seres humanos. O pecado é isso, é se afastar de Deus e estabelecer a desunião, o ódio, a discórdia entre os seres humanos. A cada vez que se comete um pecado, é isto que está sendo produzido, é isto que está acontecendo. O ser humano está se afastando de Deus e está colocando discórdia, desunião, está colocando desordem no mundo. Isto é a consequência do pecado. E agora eu vou dizer para vocês, sabe um lugar, vocês conhecem, já ouviram falar um lugar onde tudo é ausência de Deus e onde tudo é desunião? Pois bem, vou apresentar para vocês, o inferno é assim. Quando nós pecamos, nós estamos reproduzindo a experiência do inferno. Porque não pensem vocês, que no inferno, coitadinhos dos demônios, estão lá, esperando o momento em que Deus vai resgatá-los. Não, eles já fizeram a escolha deles. Deus já ofereceu a eles a chance. Eles quiseram permanecer por toda a eternidade longe de Deus. Quiseram permanecer para sempre afastados de Deus. E não pensem vocês, porque eles trabalham juntos para a perdição das almas, que eles se amam, que os demônios se amam, porque eles não se amam, eles se odeiam, mesmo trabalhando para a mesma finalidade, eles se odeiam, trabalham juntos, porque como Jesus diz, um reino dividido contra si está em ruínas, mas eles não se gostam, eles se odeiam. E por que é que eu estou falando disso, meus queridos? Porque é o tema do evangelho de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo é acusado de expulsar demônios em nome do demônio. Ele poderia ter dito assim: que bobagem, demônio nem existe, o diabo nem existe, e a gente seguia a nossa vida. Mas o que foi que ele disse? Não foi isso. Ele disse: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Para quem pensa que o diabo não existe, para quem pensa que o demônio não existe, está aqui a afirmação de Cristo: o demônio existe. Por isso Jesus realizou no seu ministério tantos exorcismos. Por isso Jesus realizou na sua vida tantas libertações da opressão demoníaca. É tolice, é bobagem pensar diferente disso, pensar o contrário disso, e pior ainda, viver dessa forma, porque muitos têm medo de assombração, muitos têm medo de escuro, têm medo do diabo aparecer, mas durante o dia vivem como se o diabo não existisse,
fazendo pouco caso do pecado, fazendo pouco caso das coisas ruins e infernais que podemos cometer quando nos afastamos de Deus. O que é que Jesus dizia com frequência no final dos exorcismos? Vai e não peques mais. O que nos coloca debaixo do poder do demônio é o pecado. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E isso aqui é igual festa junina, levantou o pé, outro coloca o lugar. Não pense que fica um espaço vazio. Se levantou o pé, vem outro e põe. Se você se afastar de Deus, não tenha medo, alguém vai se aproximar de você. Credo, padre, está agorando a gente no domingo à noite, como é que eu vou dormir? Desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. Eu podia adorar a pílula, inventar um monte de coisas, dizer coisas lindas e fofas, para vocês deitarem a cabeça no travesseiro, tranquilos. Mas não ia adiantar de nada. Porque se não abrimos os olhos para aquilo que o pecado causa em nossas vidas, se não nos convertermos, de nada adianta estar aqui. De nada adianta vir aqui. É preciso se converter, é preciso deixar o pecado, é preciso se libertar das garras do demônio através de uma boa confissão, através da perseverança nas boas obras, através da fortaleza em meio às tribulações. É assim que nós vencemos, é assim que tem eficácia o ministério de Cristo, é assim que nos tornamos próximos dEle. Porque não adianta pensar, ai, eu sou tão devoto. Quando foi a última vez que se confessou? Ah, padre, tem 30 anos, você não é devoto. Desculpa dizer, não há devoção nenhuma nisso. Mas é que, padre, os meus pecados são só os pecadinhos do dia a dia. Sem coração. Duro. Pecadinhos do dia a dia. Não me venham com essa. Você gostaria que diariamente lhe fizessem pequenas ofensas? Que lhe tratassem mal diariamente? Que mentissem para você diariamente? Que lhe xingassem diariamente? Que lhe maltratassem diariamente? Não. E por que é que se faz isso com Deus? E tem tanta tranquilidade ao dizer, pecadinhos do dia a dia. Não existe isso, todo pecado é sério. Existem pecados graves e pecados leves, isso é verdade, é doutrina católica, está no catecismo e ninguém vai mudar. Mas mesmo os pecados leves são um tremendo horror, são uma tremenda perversão, porque é a insensibilidade do nosso coração. Se nós nos acostumamos com isso, não há amor de Deus em nossos corações. Você está pensando no seu coro, em se salvar, mas não me venha dizer que você ama a Deus, porque se amasse a Deus, estava se esforçando para deixar de uma vez por todas, todos os pecados, inclusive os pecados veniais. Padre, mas é difícil. Ninguém falou que é fácil. Jesus falou de porta estreita, Jesus falou de camelo passando em buraco de agulha. Você quer moleza, senta no pudim. Para outras coisas, nós nos determinamos. Para outras coisas, nós nos desafiamos. Para outras coisas, nós lutamos com bravura, com brio. E por que é que para as coisas de Deus tem que ser frouxo?
Por que é que para as coisas de Deus tem que ser indiferente? Por que é que para as coisas de Deus tem que ser frio? Este é o núcleo daquilo que Cristo veio fazer. Nos libertar do jugo do pecado e da morte, para nos dar a vida eterna. Mas para isso é condição sine qua non, sem a qual não a nossa conversão. É preciso se converter. É preciso se aproximar de Deus. É preciso frequentar os sacramentos. É preciso rezar. E ainda que a nossa língua seque repetindo a mesma coisa, continuará sendo verdade e continuará sendo uma necessidade. Então, meus queridos, resumo da ópera: se querem que o diabo fique longe de vocês, se querem estar próximos de Deus e se querem ter a vida eterna, façam uma boa confissão e fujam do pecado. Como dizia São Domingos Sávio, é melhor morrer do que pecar. Fujam do pecado. Façam de tudo para não pecar. Sigam o exemplo dos santos. São Francisco de Assis, que se jogou na neve para não pecar. O outro que se escondia numa tumba para não ser atentado pelo demônio e pelas suas sugestões. O outro que se lançou no meio do fogo. O outro que se jogou no meio do espinheiro. Façam de tudo para não pecar. É preferível ter todos os membros do corpo amputado. É preferível receber um prognóstico terrível de uma doença terrível do que cometer um pecado. É preferível perder a vida do que pecar. Se vocês querem, se vocês realmente querem estar próximos de Deus, façam isso. E vocês verão que em alguns anos, talvez vocês estejam aqui, nesses nichos, porque deram um testemunho heróico, de amor, de decisão, de guardar os mandamentos e a lei de Deus, apesar de todas as suas fraquezas e apesar de todas as suas misérias. Decidiram lutar por Deus, se decidiram por Ele e usaram os meios que o Senhor nos deixou. Peçamos a nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, que nesta Eucaristia nos ajude a realizarmos a vontade de Deus, para ouvirmos dele que somos seus irmãos, que somos seus filhos, que somos seus companheiros e seus amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.